No livro de Atos nós encontramos uma visão de Pedro de um lençol cheio de animais puros e imundos. Quer entender isso? O que significa? Qual a relação disso com profecia? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos falar sobre a visão de Pedro, um texto muito interessante que está no livro de Atos e tem muito a ver com profecias. E nós vamos explorar um pouquinho aqui. Mas antes disso, claro, quero convidar você, tá, que está aí assistindo, que assiste vários vídeos nossos, se inscrever no canal e também dar um like aqui. Tenho produzido vários materiais, ainda mais nesta pandemia. Apesar de estar trabalhando bastante com as coisas do distrito, sobra um tempinho para vir aqui gravar um vídeo e editar e mandar para vocês, tá bom? Então, peço para você, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha. Também siga a gente lá no @Cecilio7 lá no Instagram. Já passamos de 8.000 seguidores, 8.000 amigos, né, parceiros aí. E lá eu tenho recebido vários comentários, perguntas, né? E até criei aqui uma playlist separada, né, vídeo resposta, onde respondo aí as perguntas que a turma, que os amigos, né, me mandam, tá bom? Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários ou também seguir a gente lá no @Cecilio7, tá? E deixar lá o seu comentário. E lembrando que nós estamos tendo o sorteio do mês de junho do podcast Minuto Profético, tá? Você, para ganhar o livro, que é o livro Ceticismo da Fé, olha aqui, ó, o livro Ceticismo da Fé do Dr. Rodrigo Silva. Para você ganhar é fácil, né? Para você participar do sorteio, né? Ganhar assim é se você for sorteado. Você vai entrar lá no Instagram, no @Cecilio7, e vai ter a postagem lá do sorteio. Então você curte e marca 2 amigos lá. E por favor também marque o Rodrigo Arqueologia, né? Eu tô pedindo pra galera marcar lá pra quem sabe ele não separe um tempinho aí na agenda dele para gravar com a gente podcast, tá bom? O link do meu Instagram tá aqui na descrição, tá certo? E também nós temos agora o grupo do Telegram. Se você quer participar do grupo de Telegram para poder receber vídeos, para poder trocar uma ideia com a gente, tá aqui os links aqui abaixo, tá bom? E aproveita, tem até um link aí para você adquirir livros de teologia com desconto, tá bom? Beleza? Dados os recadinhos, bora lá então para esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a compreender legal esta visão de Pedro. Bora lá. Para facilitar o nosso estudo, eu vou ler aqui o texto, tá bom? Para que talvez você aí não tenha condição de pegar a Bíblia e ler, então eu vou ler para você na versão revista e atualizada. Atos capítulo 10, a partir do verso 10. Diz o seguinte, ó: estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Essa palavra é importantíssima para nossa compreensão aqui, tá? Pedro foi tomado de um êxtase, algo sobrenatural estava acontecendo, tá? Importante para você que estuda profecias, que quer entender como Deus se revela ao homem, isso aqui é muito importante nessa visão, tá? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então havia vários tipos de animais, várias espécies, tá? Não só uma ou outra, ou não só pura ou impura. Olha que interessante, esse é o detalhe. Diz o seguinte, verso 13: e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Verso 14: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Olha só que interessante, Pedro fala de 2 coisas, coisa comum ou imunda, tá? Ele poderia muito bem falar só de coisas imundas, né? Mas é porque ali havia vários animais, tanto os puros ou os impuros, de acordo com Levíticos capítulo 11, tá? Continuando, diz assim, verso 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Não considere comum, tá? Então Pedro não era para considerar aqueles animais, né, como algo impuro ou comum. Isso tem muita diferença aqui para o nosso entendimento, tá bom?
Continuando, depois eu vou fazer algumas ressalvas aqui, tá? Diz o seguinte: sucedeu, verso 16, isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. No verso 17 continua a história. Vamos lá. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, olha que interessante, qual seria o significado da visão? Isso é importante. Pedro estava em êxtase e logo ele queria entender o significado da visão. Logo, aquilo que ele viu não pode ser real. Estão entendendo o que eu quero dizer? Depois eu explico melhor. Vamos continuar a leitura aqui. Diz assim, ó. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, né, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Cornélio, ele era um gentio, né, portanto considerado imundo, impuro para os judeus. Ele mandou homens para procurar Pedro, porque o anjo apareceu para Cornélio falando para ele mandar pessoas para ele ir atrás de Pedro. E é o que está acontecendo aqui agora, entendeu? Vamos lá. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, olha lá, o Espírito falando, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vá com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito tinha mandado aquelas pessoas até Pedro. Muito interessante, termina aqui a parte do relato, tá bom? Vou fazer algumas considerações para você entender legal esta visão. Perceba, gente, estamos diante de uma visão, de um êxtase, né? Eu falei já no comecinho sobre isso. Existe uma diferença muito grande, né? Existem profecias em que o profeta recebe de maneira literal a visão. Como assim? Qual é a diferença? Vou explicar. Por exemplo, Maria. Maria, quando recebeu a profecia de Jesus, que nasceria Jesus, né? Gabriel foi lá e apareceu para ela. Ela viu Gabriel, né? E Gabriel foi bem claro que ela teria um filho. Não era algo simbólico, né? Não era uma visão simbólica, mas era uma visão literal. A mesma coisa aconteceu com a esposa de Manoá, que teve lá a presença do anjo do Senhor dizendo que ela ficaria grávida, né? A mesma acontece com Abraão, quando recebe a visita dos 3 ali, falando que Sodoma e Gomorra seria destruído. Então quero que você faça essa diferença. Quando o profeta está em êxtase, em sonho ou tomado em êxtase, geralmente, né, não vou afirmar 100% aqui, mas geralmente as visões que ele tem são simbólicas, são símbolos que representam uma realidade. Os símbolos não são a realidade, os símbolos representam uma realidade. Entendeu o que eu quero dizer? Então, por Pedro ter tomado em êxtase e visto aquele monte de animais e tal, ali era um símbolo que haveria, Pedro precisaria saber qual é o significado. Então veja, qual era a realidade? A gente pode ler e tentar interpretar de forma real, que é que Pedro poderia comer aqueles animais, né, e saciar a sua fome, porque ele estava com fome, mas essa não era a intenção. Aquela visão simbólica tinha um ensinamento, tinha uma lição. Não, a realidade não era que para Pedro literalmente matar e comer aqueles animais, mas havia um significado por isso. Então, quando você faz uma leitura meio superficial do texto e tira um texto fora de um contexto maior, a gente acaba fazendo interpretações equivocadas. Mas vamos lá para mais um ponto. Algo interessante aqui que me chama a atenção é o fato da voz, né, repetir 3 vezes. Pedrão, olha lá, Pedro, mata e come. Não, mata e come. Isso faz uma alusão a João capítulo 21, quando Jesus, falando para Pedro, falou assim: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus já havia pedido para Pedro apacentar o rebanho do Senhor. E você lembra nas palavras de Jesus, que Jesus disse que haviam ovelhas de outro aprisco e que importava para ele ajuntá-las, né? Então Pedro deveria continuar esse trabalho, alcançar esse objetivo do Senhor de ajuntar as ovelhas do Senhor. Entendeu? Então o fato de dizer mata e come
e apacenta minhas ovelhas, existe um paralelo ali, entendeu? Muito interessante esse ponto de vista. Vamos para outro ponto. Algo aqui que eu já mencionei quando fiz a leitura é que no texto diz que haviam vários tipos de animais, tanto os puros como os impuros. Pedro poderia muito bem falar assim: ah, tá, o senhor quer que eu mate e come? Então peraí, deixa eu tirar o porquinho, deixa eu tirar esse outro animal, esse outro aqui que são imundos, né? E eu vou comer agora os puros que sobraram. Porém, existia uma prática, né, que não é um conselho de Deus, né, que era o tal do impuro e do puro. Em que sentido? O impuro, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui, eu cuido de porquinhos. Né? É um animal impuro para alimentação. Não que o animal seja amaldiçoado ou algo por aí. Não, ele não foi feito para ser alimentado. Quer dizer, para nós nos alimentarmos dele, né? Então, um porquinho. Só que se eu colocasse uma galinha ou se eu colocasse uma vaquinha para conviver com um porquinho, o porquinho que é impuro e a vaquinha que é pura, mas se eles se convivessem um com o outro, se tocassem, o porco continua impuro, mas a vaquinha que podia comer, que é pura, ela era considerada como comum. O que é algo comum? Comum é algo puro que entrou em contato com o impuro. Por isso que Deus fala assim: Pedro, não considere comum aquilo que Deus purificou. Deus estava falando para ele sobre a purificação, estava sobre os comuns, sobre os puros, que sempre foram puros, mas na tradição judaica se tornava impura. E isso é uma relação que tinha com os gentios, pessoas de outras nações, porque os israelitas eles eram considerados os puros, mas quando eles tinham um relacionamento com os gentios, eles se tornavam impuros ou comuns. Então, por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram judeus que tinham se misturado com outras nações. E o fato de Deus mandar enviados ali de Cornélio para buscar Pedro, isso já é parte da resposta, do significado da visão de Pedro. Aqui Deus já estava ensinando uma lição para Pedro, né? De que todos, sem distinção, merecem a salvação. Todos são considerados puros a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Todos devem receber a mensagem do Evangelho para serem purificados pelo sangue do Cordeiro. E o Pedro não tinha entendido isso. Ele estava ali em Jerusalém e queria continuar pregando apenas para os judeus e achava um absurdo ter que levar o evangelho para os comuns ou até mesmo para os impuros, né? Então aqui Deus está dizendo para Pedro que não faz acepção de pessoas. Então perceberam que Deus está tentando ensinar uma lição para Pedro. Pedro, numa situação de fome, Deus usou essa situação para poder revelar a sua vontade de uma maneira que Pedro compreendesse essa situação. Mas olha que interessante que diz no capítulo 10, né? Eu vou ler agora o verso 34 e o verso 36 para poder agora matar essa charada, né? Diz assim, ó: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, gente, aqui fica muito claro, essa visão não tem nada a ver sobre comida. Tá? É claro que Deus usou um meio que Pedro entendesse que ele precisava agora avançar com o reino de Deus, ajuntar as ovelhas perdidas de Israel, posso dizer assim, né? Levar o evangelho para que todos fossem purificados pelo sangue de Jesus. Tá certo? Então cuidado para não fazer uma leitura superficial do texto e tirar algumas conclusões precipitadas, tá bom? E a lição também que fica para nós e para você, estudante de profecias, é que existe uma diferença quando o profeta está em êxtase, sonhos, visões, ou quando um ser sobrenatural aparece fisicamente para um homem, para um profeta, dando uma visão. Geralmente quando há um êxtase, há uma visão, um sonho, geralmente são símbolos que representam uma realidade. E quando o anjo, um ser divino, aparece para o homem, para o profeta, fisicamente, geralmente aquilo que ele diz é literal.
Entenderam a diferença? Por isso que nós, adventistas, né, e muitos outros acreditam que o livro do Apocalipse, por ter sido visões e êxtase que João teve, é um livro simbólico que representa uma realidade, mas não é literal, ok? Espero ter ajudado você a compreender mais um pouquinho sobre a revelação de Deus para o homem. Deus sempre parte daquilo que é conhecido para revelar o desconhecido. Deus te abençoe, tá bom? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Não esquece dos nossos links aqui do podcast e também do grupo do Telegram. Também ir lá e participar do nosso sorteio no @Cecilio7, tá certo? E nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim o permitir. E se você não se inscreveu ainda e não curtiu o vídeo, esse é o momento, tá bom? Um abraço para você e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!